Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se esta é a primeira vez que você está aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história bíblica incrível que preparamos para você. Antes do tempo começar a ser contado nos relógios da humanidade, quando o universo ainda ecoava com a música da criação, existia um anjo extraordinário. Seu nome era Lúcifer, que significa portador de luz. Ele era o mais belo de todos os seres criados, coberto de pedras preciosas. Sua sabedoria era incomparável entre os anjos, e sua posição ao lado do trono de Deus era de honra suprema. Mas a beleza se transformou em vaidade. A sabedoria deu lugar à arrogância. E o coração, que uma vez adorava o Criador, começou a desejar ser adorado. Subirei acima das mais altas nuvens, declarou Lúcifer em seu coração. Serei semelhante ao Altíssimo. Aquelas palavras ecoaram pelos corredores celestiais como o primeiro trovão de uma tempestade devastadora. Um terço dos anjos se juntou à sua rebelião, seduzidos pela promessa de liberdade e poder. O céu, que conhecia apenas harmonia, foi rasgado pela Primeira Guerra. A batalha foi titânica. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus seguidores. Não houve hesitação, não houve dúvida. Apenas a terrível certeza de que algo precioso havia sido quebrado para sempre. Quando a guerra terminou, Lúcifer e seus anjos caíram do céu como estrelas cadentes, como relâmpagos rasgando a noite. Ele havia perdido seu nome celestial, sua posição, sua glória. Agora era chamado de Satanás, o adversário. E nas trevas de seu novo reino, ele construiu um trono. Um trono de orgulho ferido, de ódio concentrado, de vingança calculada. Se ele não podia ter o céu, destruiria tudo o que Deus amava. Milênios se passaram. A terra foi criada, e com ela, a humanidade, feita à imagem e semelhança de Deus. Para Satanás, isso era uma afronta insuportável. Estas criaturas de barro receberiam o amor que havia sido dele? Jamais. No jardim do Éden, ele plantou a mesma semente de rebeldia que havia germinado em seu próprio coração. Sereis como Deus, sussurrou a mulher. E a humanidade caiu. Do seu trono de trevas, Satanás se proclamou o príncipe deste mundo. Ele havia vencido. A humanidade estava sob seu domínio, separada de Deus pelo pecado. Morte, sofrimento, dor. Tudo isso agora fazia parte da experiência humana. E ele se deleitava em cada lágrima derramada, em cada coração partido, em cada alma perdida. Mas havia uma profecia que o assombrava, uma promessa feita ainda no jardim. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Satanás não entendia completamente, mas temia. Por séculos, ele tentou impedir que essa profecia se cumprisse. Matou os profetas, corrompeu reis, tentou destruir a linhagem de Davi. Então veio aquela noite em Belém. Uma estrela brilhou diferente. Anjos cantaram aos pastores. E em uma manjedoura humilde, Deus se fez carne. Jesus havia nascido. Satanás observou com horror e fascinação. Seria este o prometido? Durante 30 anos ele esperou, analisou, planejou. Quando Jesus foi batizado no Jordão e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, quando a voz do Pai ecoou dos céus declarando: "Este é o meu Filho amado", Satanás soube que a hora havia chegado. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Por 40 dias ele jejuou, e Satanás viu sua oportunidade. Se ele havia seduzido a humanidade no paraíso, certamente poderia derrotar este homem fraco pela fome no deserto árido. "Se és o Filho de Deus", começou ele com sua voz sedutora, "transforma estas pedras em pães." Mas Jesus, diferente de Adão, não cedeu. "Nem só de pão viverá o homem", respondeu, citando as próprias Escrituras. Satanás mudou de tática. Levou Jesus ao pináculo do templo. "Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardarem." O diabo estava usando as próprias Escrituras. Mas Jesus conhecia o coração por trás das palavras. Também está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus." 2 derrotas. Satanás estava começando a sentir algo que não experimentava há muito tempo: medo.
Mas ele guardava seu ataque mais poderoso para o fim. Levou Jesus a um monte altíssimo e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um instante. Tudo isto te darei, disse Satanás, e pela primeira vez sua voz traía desespero. Se prostrado, me adorares. Ali estava a oferta suprema, o domínio sobre a terra que ele havia conquistado, entregue sem a necessidade da cruz, sem o sofrimento, sem a dor. Tudo o que Jesus precisava fazer era se curvar. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. O vento do deserto parou. O tempo prendeu a respiração. No trono de trevas, em algum lugar entre o visível e o invisível, Satanás esperava. Seria possível? Teria ele finalmente vencido? Então Jesus falou, e sua voz carregava de autoridade de quem falou os mundos à existência. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Naquele momento algo aconteceu no reino espiritual. O confronto não era apenas físico, era cósmico. Jesus não havia apenas resistido às tentações. Ele havia invadido o território de Satanás e declarado sua supremacia. O Filho de Deus, em carne humana, havia pisado no trono do adversário e proclamado que apenas Deus seria adorado. Satanás recuou. Pela primeira vez desde sua queda, ele havia sido completamente derrotado. Não por poder angelical, não por guerra celestial, mas por obediência perfeita e adoração pura. Jesus havia reconquistado o que Adão havia perdido, mas esta era apenas a primeira batalha. Satanás sabia disso. Ele se retirou até momento oportuno, dizem as Escrituras. Ele voltaria no Getsêmani, voltaria na cruz. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Jesus havia provado que era possível viver em perfeita obediência a Deus, mesmo sob as tentações mais extremas. 3 anos depois, quando Jesus gritou, "Está consumado" na cruz, o trono de Satanás tremeu novamente. A profecia estava se cumprindo. A cabeça da serpente estava sendo esmagada. E quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o último poder que Satanás tinha, a morte, foi destruído. Hoje, o trono de trevas permanece, e Satanás ainda é chamado de príncipe deste mundo, mas seu poder foi quebrado. Sua sentença foi decretada, e todo joelho se dobrará, inclusive o dele, diante do nome de Jesus. O confronto no deserto nos ensina que a maior vitória não vem do poder, mas da obediência. Não vem da força, mas da fé. Jesus não destruiu Satanás com trovões e relâmpagos. Ele o venceu com a palavra de Deus e adoração verdadeira. E esta é a arma que ele nos deixou. Quando somos tentados, quando enfrentamos as seduções do inimigo, não precisamos de nossa própria força. Precisamos da palavra que vive em nós e do nome que está acima de todo nome. Porque um dia, o trono de trevas será destruído completamente. Um dia, Satanás será lançado no lago de fogo preparado para ele e seus anjos. E naquele dia, apenas um trono permanecerá, o trono do Cordeiro que foi morto e que vive para sempre. A pergunta que fica é, diante de qual trono você se curva hoje?